Fala galera, boa quarta-feira. Vamos destrinchar mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, 28ª rodada, né? Tá chegando na reta final. É rodada de clássicos, né? São 4 clássicos ao total. Clássico em Minas, clássico no Rio, clássico em São Paulo e clássico na Bahia. Começar falando desse jogo do líder do Campeonato Brasileiro, do Palmeiras no Allianz Parque contra o Bragantino. Palmeiras tentando aumentar a diferença ali pro Flamengo, uma rodada que pode ser muito boa para o Palmeiras, né? Palmeiras que fretou voo para o Aníbal Moreno e para o Flaco Lopes vir lá da Flórida, né? Palmeiras pensando muito, né, nesses dois jogadores, podem ser importantes, né? Ainda não sabe se começa de titular ou não, né? Vai depender também do decorrer da partida. Bragantino tentando pela primeira vez depois de muito tempo, né, voltar a ganhar 2 jogos, né, que seria bom para o Bragantino, para ter uma boa sequência de novo no Campeonato Brasileiro. Falar desse primeiro clássico aí, da rodada que a gente vai comentar, Botafogo e Flamengo no Nilton, né, Botafogo tentando entrar no G4, ali a briga com o Mirassol, com o Fluminense, com o Bahia, briga boa, e o Flamengo não podendo deixar o Palmeiras desgarrar, né, Flamengo que recebe o Palmeiras, né, domingo no Maracanã, então jogo decisivo demais para o Flamengo, para pelo menos, se não diminuir a diferença, manter essa diferença aí de 3 pontos para levar para a próxima rodada. Falar do Sport e Ceará, esse jogo aí 8 horas, Sport praticamente rebaixado, recebendo o Ceará na Ilha do Retiro, né? O Ceará para confirmar esse bom brasileiro, né? O que daria bom a vaga sul-americana, Copa Sul-Americana, né? Que seria um prêmio, né, para esse time do Ceará, que no início da temporada todo mundo imaginava que brigaria para não cair, né? E o Ceará voltar à Copa Sul-Americana, né? A última participação caiu nas quartas de final, né, para o São Paulo. Foi uma boa Copa Sul-Americana do Ceará. E falar desse jogo também, 8 horas no Maião, do grande Mirassol, né? Mirassol recebendo o Internacional. Mirassol que ainda não perdeu no Maião, né? Mirassol quarto colocado, recebe o Internacional do Ramon Dias, que teve a sua primeira vitória no comando, né? Tentando agora deslanchar no comando do Internacional. O Inter que resta brigar por vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem também, né? Não tem mais nada a almejar, né? Libertadores acho muito difícil, título também não vejo o Inter na Série B, muito com a vitória contra o Botafogo deu uma boa distância ali do Z4, né? Falar desse clássico paulista, jogo quente na Vila Belmiro, Santos brigando contra o rebaixamento ali, torcida protestando muito essa semana, dizendo que Série A é obrigação permanecer, né? Até pelo investimento que o Santos fez, até mais do que poderia, né? E o Corinthians, aquele campeonato em banho-maria, não vai para a Libertadores, não vai por título e também não vai cair, vai ficar ali no meio da tabela. O Corinthians que ainda tem a Copa do Brasil, que pode ser um caminho para, pode ser, não é o caminho, né, para a Copa Libertadores, né? Falar desse clássico mineiro, esse último clássico mineiro da temporada, né, na Arena MRV, entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, jogo quente também. Atlético vem mordido depois do Cruzeiro eliminar ele na Copa do Brasil, né? O Cruzeiro venceu os 2 jogos na Copa do Brasil, 2-0, 2-0 e 2-0, né? 2-0 na Arena MRV, 2-0 no Mineirão. Cruzeiro querendo manter essa terceira posição aí. Cruzeiro nos últimos 3 jogos não ganhou, né? Uma mini queda no Campeonato Brasileiro, se distanciou um pouco dos líderes, né? Ficou mais difícil, mas voltar na Libertadores, né? Como sempre, o discurso do Leonardo Jardim é o grande objetivo, né? E a Copa do Brasil também ainda tem o Cruzeiro, né, como chance de título, até chances mais claras do que o Campeonato Brasileiro, né? E Fabrício Bruno é um desfalque, né? É um desfalque nesse sentido ali, dá muita consistência ali na zaga, né? Mas o Jonathan Jesus será seu substituto, um garoto que vem atuando bem também quando precisa, quando joga do lado do Vidalba ou do lado do próprio Fabrício Bruno mesmo.
E falar desse Fortaleza e Vasco, né, o último jogo de hoje, né, Fortaleza Castelão lotado, precisando da vitória, né, e recebendo o Vasco que, igual o Corinthians, faz aquele campeonato, né, tranquilo, mediano. Acho que os últimos resultados se afastou da zona do rebaixamento, né, já não vê a zona, né, com tanto perigo como via, né, o campeonato mais tranquilo. E tem a Copa do Brasil também no final da temporada, que pode ser o caminho para voltar à Libertadores. E o Fortaleza desesperado, né, a tentar sair da zona do rebaixamento. Melhorou nas últimas rodadas, né, no comando do Palermo, mas terá jogos difíceis aí também. Pega o Cruzeiro, pega, né, o Flamengo depois também. Então precisa vencer hoje. E falar dos jogos de amanhã, né, falar desse Grêmio e São Paulo, né, jogo que promete ser bom na Arena do Grêmio. Né, jogo em duas equipes que estão esperando ver como se desdenha a Libertadores e a Copa do Brasil também no fim do ano, né, que pode abrir mais vagas na Libertadores, o que daria a possibilidade, né, de São Paulo e Grêmio brigarem ali por essas vagas, que seria muito bom, né, até a vaga na pré-Libertadores para o Grêmio, então, que estava brigando para não cair, né, algumas rodadas atrás, e hoje já vê um campeonato bem mais tranquilo, até bom para o trabalho do Mano Menezes. Falar do jogo né, de um time brigando lá em cima, de um lá embaixo, né, o clássico no Barradão, Vitória e Bahia, né, Vitória desesperado para sair dessa zona do rebaixamento, vem numa sequência muito ruim, até dentro de casa também não consegue vencer, e o Bahia vem numa sequência boa aí, né, vitória sobre o Flamengo na última rodada. Então quer manter aí fora de casa, melhorar um pouco seu rendimento, porque dentro de casa é um dos melhores mandantes, mas fora de casa é um dos piores visitantes também, muito mal, né? E querendo vencer um clássico aí para, quem sabe, entrar no G4, tem um jogo atrasado contra o Internacional em casa e podendo ganhar essas partidas, podendo figurar ali na 4ª posição do Brasileiro. E para fechar, falar de Fluminense e Juventude no Maracanã, né? Fluminense que ainda sonha, né, com a vaga direta na Copa Libertadores, ainda tem a Copa do Brasil também, que é um caminho, mas via Brasileirão, a 4ª posição para assegurar, né, até para jogar mais tranquilo a Copa do Brasil. Ficou difícil um pouquinho, né, com a derrota contra o Mirassol, mas ainda é possível, né? O Fluminense tem um jogo a menos, né, recebe o Ceará. E o Juventude muito mal, uma sequência muito ruim, vai começando a abraçar o esporte ali e ficar afundado na zona do rebaixamento, tem que vencer de qualquer maneira, né? Nem, né, no Alfredo Jaconi tem sido diferencial e precisa vencer no Maracanã amanhã para, quem sabe, ainda sonhar com a permanência na Série A. Tá falado, galera, mais uma rodada, né? Na sexta-feira eu volto aí para destrinchar os resultados, vamos ver como essa rodada aí, rodada promete ser muito movimentada e muito legal. Valeu, galera, abraço!